Eurodólar em final de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Eurodólar que teve aqui assim nestes últimos dias aqui alguma volatilidade, com o preço a vir aqui novamente testar níveis em torno de 1,15 para voltar aqui em torno de 1,1580, onde se encontra praticamente neste momento. Foram aqui uns dias com algumas, digamos, tanto a nível macroeconómico como a nível geopolítico de alguma intensidade. Vamos começar pelo nível macroeconómico, olhando aqui para os dados que saíram nos últimos dias. Começamos com a inflação na quarta-feira, que veio nos Estados Unidos, obviamente, que veio ligeiramente abaixo do esperado, ou seja, ele veio aqui assim, os preços aceleraram bastante, como já estávamos à espera, portanto veio bastante em linha com o que se esperava, 4,2% na inflação total, 2,9% na inflação subjacente. No entanto, tivemos aqui assim um pequeno pormenor que talvez não desse tanto suporte ao dólar, ou pelo menos o impulso ao dólar que se podia esperar, na medida em que a medida mensal da inflação sem contar com a energia e alimentação veio um pouco abaixo do esperado, 0,2% face aos tais 0,3%. Mais tarde, ontem, o índice de preços no produtor, que conta bastante em termos do Core PCE Price Index, ou seja, a medida preferida do FED para a inflação, saiu ligeiramente abaixo do esperado. De facto, em termos do PPI total, até saiu ligeiramente acima, principalmente no mensal, de 1,1%, mas saiu em linha, ou ligeiramente acima no anual, de 6,5%, face a 6,4% esperado, embora sempre acima do mês anterior. Mais uma vez, retirando a alimentação e a energia, ele vem bastante abaixo, tanto aqui no mensal como no anual, que se manteve nos 4,9, bem abaixo dos 5,4 esperados. Ora, isso de imediato aqui assim também de alguma forma retirou algum maior impulso que poderíamos ter a esperar pelo dia via inflação nos Estados Unidos. Mas, de facto, e por outro lado, tivemos o Banco Central Europeu ontem a subir as taxas 25 pontos, até com algum ar mais hawkish, uma vez mais. Christine Lagarde deixou bem expresso a possibilidade de vermos a continuação de subida de taxa de juros, ou de mais subidas de taxa de juros. Ligou mais uma vez aos dados que vão sendo conhecidos no mercado, mas de facto, contrariamente àquilo que eu esperava, tanto por parte da inflação nos Estados Unidos, como mais tarde pelo Banco Central Europeu, o que mais deu aqui assim, digamos, impulso aos mercados foi de novo o Médio Oriente, ou seja, o escalar das tensões entre os Estados Unidos e o Irão acabou por levar e completamente anular este suporte mais hawkish para o euro dado pelo Banco Central Europeu, e que acabou por levar o euro-dólar aqui novamente a níveis de 1,15, nestes mínimos da semana que tivemos aqui a verificar, com o tal escalar, digamos, das tensões, com ameaças de um forte ataque ao Irão. No entanto, mais uma vez, mais um volte-face, o tal taco de Donald Trump, o Trump always chicken out, acabou por ser bastante mais importante, e portanto, ao dizer que que a guerra praticamente tinha acabado com o Irão, que estávamos próximos de assinar um acordo, provavelmente este fim de semana, aqui na Europa, levou de imediato aqui
a uma recuperação fortíssima do euro-dólar, que na altura estava a pressionar aqui os 1,15 e que rapidamente voltou à área de resistência que tínhamos aqui marcado já há algum tempo, à volta dos tais 1,1580. E é lá que continuamos. Aliás, o mercado continua a ser bombardeado, passa a expressão, por notícias vindas do lado do Médio Oriente, porque para todos os efeitos, apesar de Donald Trump ter dito que estava tudo assente, que íamos assinar um acordo e tudo mais, aparentemente o Irão ainda não confirmou coisíssima nenhuma. Há poucos minutos a agência noticiosa oficial do governo quase iraniano, a MER, acabou por, de alguma forma, estar a confirmar a possibilidade de um acordo, ou pelo menos que havia ali um acordo para ser assinado, e a possibilidade e ganhou alguma tração, digamos, essa notícia, que acabou por o mercado estava aqui a negociar mais abaixo, à volta dos 1,1560, e trouxe de novo o euro-dólar para 1,1580 aproximadamente. Bom, de qualquer das formas, o que nós vemos aqui é de facto a reação dos mercados face às notícias que vêm do Médio Oriente, mas o mercado ainda não a acreditar muito naquilo que pode vir aí, ou seja, se de facto, estou convencido que se de facto nós acreditássemos que havia um acordo, provavelmente o preço já estaria um pouco mais alto, nomeadamente nesta zona de 1,1640, 1,1650, 1,1660, que é, digamos, a zona mais forte de resistência do preço, e que poderemos encontrar, acaso haja aqui alguma maior proximidade desse tal acordo, alguma confirmação, ou quem sabe J.D. Vance, a entrar no avião e dirigir-se para a Europa, poderá dar sinais de facto que vai haver o tal acordo assinado na Europa, tal como Donald Trump já afirmou por sua parte. Isto quando o mercado, para todos os efeitos, ainda está à espera também do que é que vai acontecer para a próxima semana com a Reserva Federal. O mercado para já recuou um pouco nas expectativas da subida de taxa de juro do último mês deste ano, recuou um pouco e já mandou outra vez essas expectativas para o início do próximo ano, 2027, mas ainda assim vamos ver de facto, e isso é que deu aqui alguma pressão sobre o dólar, sobre o dólar norte-americano. Aliás, como vemos, o índice do dólar DXY, que no início do dia de ontem, com a situação de aumento de tensões, chegou a um novo máximo dos últimos 2 meses, aproximadamente, ali a chegar aos 130, acabou por terminar o dia bem abaixo dos 100, à volta dos 99,60. Neste momento encontra-se aqui à volta dos 99,50 aproximadamente, a negociar à volta desse nível. Claro que o preço do petróleo em baixo continua de alguma forma a pressionar o dólar, ou pelo menos não a pressionar o dólar, mas a tirar-lhe o suporte que ele vinha a ter com a subida dos preços do petróleo, e por outro lado suportar o euro, já que estes níveis de petróleo em baixa poderão de alguma forma aliviar as pressões sobre o euro e dar então mais ênfase novamente ao Banco Central Europeu e à estirada mais hawkish, digamos, de Christine Lagarde na conferência de imprensa de ontem. Isto quando o mercado acionista está em alta, e podemos também ainda ter mais impulso com a história do IPO, no IPO histórico da SpaceX, e que portanto, neste caso, também essa situação poderá criar aqui assim um sentimento de risco ainda mais melhorado, o que poderá suportar ainda mais o euro-dólar. Para já, no dia de hoje, além do mais, vamos ter
mais dados dos Estados Unidos. Na Europa, o que tivemos foi a confirmação dos dados da inflação na Alemanha, Espanha e França, e que saiu em torno do esperado. Vamos ver aqui assim, isto poderá ter aqui algum impacto ainda durante este último dia, já que temos aqui assim a confiança do consumidor da Universidade de Michigan, que se espera que suba ligeiramente deste mínimo de sempre de 44,8, e vamos ter aqui as expectativas de inflação do consumidor da Universidade de Michigan, tanto neste ano, tanto de curto prazo, que está nos 4,8%, como a 5 anos, que está nos 3,9%. Aqui se tivermos a junção destas expectativas a baixar um pouco e este número dos 44,8 da confiança do consumidor a recuperar, poderemos ter aqui algumas pressões maiores sobre o dólar, ou seja, continuando a dar a possibilidade de vermos o euro-dólar a continuar a subir. Já o inverso poderá mais uma vez conter esses ganhos do euro-dólar que o euro-dólar para já está aqui a anunciar. E claro que a história aqui será também estamos mais uma vez no fim de semana em que Donald Trump aponta para que a possibilidade do acordo seja feito durante o fim de semana em que Donald Trump faz 80 anos e faz a sua festa, como nós já reparámos. E que para todos os efeitos ainda temos outra situação, que é na semana que vem vamos ter a Reserva Federal e o mercado está a tentar perceber qual é que será o novo posicionamento da Reserva Federal agora com Kevin Warsh à cabeça. O meu cenário para hoje será provavelmente a continuação deste nível de preços no euro-dólar, aqui abaixo de 1,16, à volta aqui dos 1,1580, mas de facto o que vai impactar mais será qualquer confirmação ou não no Médio Oriente. Uma confirmação certamente levará os preços, tal como eu disse, acima de 1,16, bem acima de 1,16, 1,1650, 1,1660, enquanto a não confirmação, ou seja, uma desilusão da situação no Médio Oriente poderá pressionar um pouco o euro-dólar. No entanto, não acredito que vá sequer baixar dos 1,15, ou seja, vai manter este intervalo que teve durante praticamente toda a semana. Bom, vamos então aqui olhar para os gráficos. No gráfico semanal, reparem que também não temos muito a acrescentar. Ele mantém aqui assim dentro da tal área de consolidação há mais de um ano. Olhando para os indicadores do momento, ele mantém aqui assim também um fraco momentum, por assim dizer, e portanto ele valida muito mais a continuação desta falta de tendência do euro-dólar em termos de mais longo prazo. Quando olhamos para o gráfico diário, ele está aqui a ameaçar de facto os máximos desta semana, que é à volta dos tais 1,1580, 1,1590, mas continua abaixo da média móvel dos 21 dias, que está a 1,1604 neste momento, e abaixo da nuvem de Ishimoku, que começa aqui a 1,1630, e claro, abaixo também da média móvel dos 200 dias, que está a 1,1676. Portanto, esta situação aponta para todos os efeitos a continuação da possibilidade de continuarmos aqui com a tendência descendente. Olhando para o MACD, vemos que ele está abaixo da linha neutra, com um momento negativo, portanto a confirmar a possibilidade de continuarmos com esta tendência descendente, e obviamente também o RSI está longe de atingirmos situações de sobrevenda, portanto a colocar, a validar também este mesmo momento descendente dado pelo MACD. E portanto aqui assim também aqui a continuação da situação pouco alterada esta semana. Aqui no gráfico a 4 horas posso ver aqui a possibilidade de termos aqui um duplo fundo em torno de 1,15, destes mínimos da semana, aqui em torno de 1,15, com o tal
a linha de sinal, por assim dizer, se quisermos chamar, aqui em torno dos tais 1,1580 que eu tinha referido já anteriormente, e portanto quando falamos de 1,15 e 1,1580 vamos fazer a projeção, e essa projeção vai novamente aqui assim para à volta dos tais 1,1660, onde está a nuvem de Ishimoku neste gráfico a 4 horas, e abaixo da média móvel do 200 neste gráfico também aqui assim das 4 horas, e que está ligeiramente abaixo dos o média móvel 200 está aqui à volta dos 1,1650, 1,1660, é a tal projeção, digamos, que eu faço deste duplo fundo se ele acontecer. Claro que no MACD, o MACD ainda está abaixo da linha neutra, portanto ele ainda continua de alguma forma a mostrar a possibilidade de nos mantermos nesta tendência descendente. No entanto, ele tem esta inversão, digamos, de sentimento, a possibilidade de inversão no momento do par tem estado a ganhar força e está muito perto de ultrapassar a linha neutra, ou seja, de voltarmos a ver a possibilidade de uma tendência descendente de curto prazo e portanto, validando este rompimento desta linha de sinal aqui assim à volta dos 1,1580. Para terminar, como sempre aqui com o gráfico a 1 hora, é isso que vemos, ou seja, este foi de facto o intervalo desta semana, está a ser testado em alta. Está bastante validado estes níveis de resistência, inclusive com a média móvel 200 deste gráfico a 1 hora, que está neste momento a 1,1577. Portanto, toda esta área é uma área forte de resistência. O quebrar desta área, tal como eu comecei por dizer, acabará por expor esta área de resistência entre os tais 1,1640 e 1,1660, a tal área de alguma forma objetivo no caso daquele duplo topo, duplo bottom que eu olho para aqui, e portanto aqui assim a podermos validar este movimento caso se rompa estes tais 1,1580, 1,16, vá lá, e acabe por projetar o euro-dólar um pouco mais acima. Já obviamente o ultrapassar destes níveis de 1,1640, 1,1660 vai colocar os 1,1720 no próximo grande nível do objetivo. Por outro lado, aqui assim como eu disse, um 15 deverá manter o par para já suportado. O break deste 1,15 vai colocar, temos aqui um suporte ligeiro à volta dos 1,1480, mas que o que vai expor são os tais mínimos do ano entre 1,1410 e 1,1440. Bom, como sempre, isto é apenas a forma de eu ver o mercado, de interpretar os dados e não mais do que isso, não constitui nenhuma recomendação de investimento. Por hoje é tudo, desejo a todos o resto de um bom dia, um ótimo fim de semana, ótimos negócios, e eu por mim estarei por cá de novo, de volta na próxima segunda-feira com mais um comentário diário ao euro-dólar. Até lá!